Hoje mais um Papo Mineiro. Obrigado aí pela presença de todos. E hoje nós vamos conversar com o Rômulo Rocha. Ele é o CEO lá do grupo KTM, mas o mais importante é que ele foi idealizador, criador do Chevals, que era um centro de eventos, e hoje o Chevals é a concessionária do Minas Centro, com grande honra e um espaço que nós respeitamos demais e que é um espaço fantástico no universo dos eventos no Brasil e Minas Gerais, pela sua localização, em frente ao Mercado Central, no centro de Belo Horizonte, rodeado de hotéis. Então, nós acreditamos muito nessa novo Minas Centro, nesse novo espaço tão importante para a cidade. Bem-vindo, Rômulo Rocha. Seja bem-vindo. E hoje nós queremos conhecer sua história até chegar ao Minas Centro. Hernani, em primeiro lugar, queria agradecer e parabenizar o Convention, que efetivamente é responsável pela uma grande parte do turismo em Belo Horizonte. É uma satisfação poder estar falando com vocês. Eu, na realidade, eu nasci em Sete Lagoas, mas vim muito jovem para Belo Horizonte. Trabalhei durante muito tempo nas empresas de engenharia, fui da Andrade Gutierrez, depois eu fui da CESA, e eu mexi muito com esporte, o chamado off-road. Foi uma coisa assim, muito forte na minha vida. E lá atrás, eu andava muito de motocicleta. Quando eu fiquei conhecendo, eu fui chamado pelo diretor-geral da Rede Globo de Minas, chamava Ives Alves. O sinal, a cidade de Tiradentes é o que é, deve-se ao Ives. Ives era um diretor muito forte da Rede Globo, que veio para Minas Gerais, criou vários programas no Brasil inteirinho. E o Ives me chamou e me contou uma história que o Dom Pedro, ele saiu do Rio e foi até Ouro Preto, gastou 14 dias fazendo política. E se a gente seria capaz de reconstituir esse caminho que o Dom Pedro fez. Podemos tentar. Aí o Ives colocava um mapa do IBGE e sentava e falava assim, vou chutar aqui, porque eu não lembro, isso já tem 30 e poucos anos, o Dom Pedro dormiu na fazenda em Baúbas, da fazenda em Baúbas foi para a fazenda não sei das quantas, e nós íamos de motocicleta reconstituindo esse caminho. Pois bem, depois de muito tempo, nasceu o famoso Enduro da Independência, que foi um evento assim que até hoje nos deu muito orgulho. Verdade, verdade. Ele virou como se fosse um evento, vou chamar assim, um evento nacional. Era feito na Semana da Pátria, onde as motocicletas passavam nas cidades, tinha uma festa, as pessoas estendiam toalhas, colocavam vasos, é uma coisa muito interessante. Eu estou contando essa história porque talvez o Independência foi o grande empurrão na minha vida de mexer com eventos. Foi um evento grandioso, envolveu aí, naquela época, o primeiro evento, você ter ideia, teve quase 580 motocicletas, uma logística bastante complicada, e era um evento que saiu do Rio de Janeiro, foi até Barbacena. Em Barbacena, nós descobrimos que não tinha hotel para todo mundo. Aí nós envolvemos o Exército liberou o quartel para essas pessoas poderem ficarem lá, a gente colocava chamada nas rádios para hospedar as pessoas, Ouro Preto e Belo Horizonte. Pois bem, o Enduro da Independência foi a semente na minha vida para mexer com o evento. Eu fiquei muito encantado com essa movimentação toda. E, de uma forma profissional, eu criei uma empresa, chama KTM Engenharia. A KTM já nasceu assim, um pouco do meu perfil, muito agitado, muito diversificado, e é uma empresa e se me perguntar por que chama KTM, às vezes eu vou contar, eu tento dar um caráter um pouco mais grandioso, mas não tem o porquê. Na minha época existia uma empresa em Minas Gerais, chamada SMPB, do Cristiano Paz, que era uma empresa muito famosa, fazia as corridas de motocross e tal. Eu me espelhava nessa MPB e queria ter uma empresa de eventos também. Mas a minha formação toda era na engenharia. Então, eu criei a KTM, o meu contrato social, se você lê no início, era muito engraçado, porque promoção de eventos culturais, sociais, etc., obra de engenharia, saneamento, etc. Era um contrato social bastante longo. No andar do tempo, eles me falaram, olha, você resolve, você vai para evento, você vai para engenharia. Eu falei, bem, então eu vou para engenharia, porque, apesar de não estar no coração, mas é um lado mais prático da história. Pois bem, os anos se passaram
E eu tenho uma história, como eu falei, muito forte, que a gente chama em off-road. Eu fiz voo livre na minha vida, depois esquiei na Lagoa dos Ingleses, depois eu fiz hipismo, voei na Europa de paraglider, e eu cismei de construir. Eu tive um espaço no Vale do Sol, em Nova Lima, e nós criamos o Chevals. O Cheval, na realidade, é uma sacada que, fora modéstia, eu acho que é muito inteligente pelo seguinte: a palavra cheval, em francês, quer dizer cavalo, mas o nosso é chevals com S. Vários franceses já me chamaram a atenção. Poxa, homem, o plural de, cheval, de cavalos não é cheval, é chevaux. Eu falei, não, mas aqui não tem nada de cavalo. Chevals quer dizer Centro Esportivo Vale do Sol. E aí criamos uma marca e tal, ficou muito interessante. E aí, Hernani, eu trabalhando com a KTM é uma empresa que ela já nasceu diversificada. Vamos chamar assim, o nosso DNA, meu e do meu irmão, seria de obras industriais. Essa que é a nossa base. Fizemos muita coisa em Minas Gerais e no Brasil como um todo. Aí nós entramos também no setor florestal. Começamos aqui na Semibra, em Minas Gerais, plantando floresta para eles. Depois disso, nós fomos para a Bahia, fomos para o Mato Grosso. Hoje a gente tem contrato Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, mas o forte é o Mato Grosso. Entramos também na área de saneamento, construindo com a estação de tratamento de esgoto, de água, e entramos também na limpeza urbana. Chegamos a ter 14 cidades em Minas Gerais. Depois de um tempo, resumimos isso tudo. Hoje nós trabalhamos para as capitais. A Zona Sul de São Paulo é nossa, pegando ele do aeroporto de Congonhas até no finalzinho de Santa Amaro, é um consórcio nosso lá. Temos um contrato aqui em Belo Horizonte, provavelmente quem está ouvindo essa história deve ter visto os caminhãozinhos rodando a cidade. Eu tenho um orgulho muito grande por isso, porque quando houve, na época da Copa do Mundo, eu li várias matérias falando assim, qual a impressão, o que ficou de Minas Gerais? E muita gente citou que foi a limpeza. Eu acho que nós conseguimos implantar uma forma de tratamento de limpeza em Minas que até hoje perpetua e que com muita satisfação. Eu estou contando isso tudo para mostrar o seguinte: a KTM é o lado prático da história. E o Chevals, até por uma questão geográfica, o Chevals está na subida aqui, até a nível de altitude é muito mais alto, e às vezes eu brinco, eu estou indo para o céu, desço um pouquinho para o inferno aqui, para aqui embaixo, quem é empresário brasileiro sabe das dificuldades, cara. E o Chevals, né, nós tivemos a oportunidade de fazer muita coisa. Eu não sei se as pessoas lembram de um evento que foi um sucesso tremendo, porque chamava Salão da Casa e Campo. Esse evento, o conceito dele era o seguinte, que as pessoas, de uma forma geral, quando conseguem uma boa condição financeira da vida, vai construir uma casa do sonho. Então, a gente fala assim, qual que é essa casa do sonho? Normalmente, ela está nos condomínios, uma suposição. Então, nós convidávamos, né, os condomínios mais bacanas da cidade. Quem são os arquitetos que constroem essa casa? A gente convidava os arquitetos mais interessantes também para fazer parte disso. E a gente chamava, assim, de uma forma meio pretensiosa, o que a gente achava que era mais bacana. Então, por exemplo, roupa e cama, área Trousseau. Então, a gente convidava quem mexia com a cozinha, quem mexia com imobiliário, quem mexia com decoração, e tivemos a satisfação. Eu tenho uma relação muito próxima e uma admiração profunda pelo Grupo Corpo. Eu sou muito amigo da família Pederneiras e tive o privilégio do Paulo criar para a gente, na época, uma praça nesse lugar. Então, era um evento que você reunia 120, 140 lojistas de Belo Horizonte, mas todos com um conceito bastante elevado. Você tem ideia, nessa feira, a Elibras lançou um plano de venda de consórcio de helicóptero, a Fiat lançou veículos lá dentro. A feira era muito charmosa. O Paulo, na primeira feira, que você tem ideia que ele fez, ele pediu que eu arrumasse 100 árvores para ele. Ele pegou o Fernando Veloso, pintou essas árvores de azul, colocou uma iluminação cênica do Grupo Corpo, com uma granitina no fundo, parecia que você estava numa neve. Era muito bonito. No ano seguinte, ele pegou essas árvores todas, pintou todas de preto, e uma no meio pintou da cor dourada. No outro ano, essa árvore dourada ela cresceu, então foi uma árvore dourada gigante no meio da praça. No outro ano, para você ter ideia, ele falou assim, você vai me arrumar 30 ovelhas e vão pintar cada uma de uma cor.
Isso foi um desastre. Pintar ovelha é um negócio super complicado. Nós conseguimos licença do IBAMA, de veterinário, era tanta licença. Mas o problema é que você pintava a ovelha, ela rolava no chão. E é um trabalho gigantesco, mas foi muito impactante. Como a ovelha é um bicho vivo, nós criamos uma praça que era cercada de vidros com as ovelhas coloridas, e a feira abria com as ovelhas entrando. Eram 30 ovelhas entrando nos corredorzinhos, iam para lá, saíam. Enfim, foi uma feira assim, que marcou a cidade. Eu acho assim, que, nessa época, eu descobri que o mineiro tem a arte do receber. E a história de Belo Horizonte ela é mais ou menos o seguinte: lá atrás, parece que a Praça Raul Soares era um ponto de encontro dos mineiros, onde as pessoas iam lá, tinha o tal do fute, fica transando para um lado, para o outro. Depois da Praça da Raul Soares, isso aconteceu na Praça da Liberdade, onde havia também esse encontro de pessoas, cara. Logo na sequência, existia a famosa Feira da Paz, para quem lembra disso. Foi uma feira que aconteceu onde as pessoas tinham oportunidade de se encontrar, a sociedade, de uma forma geral, recebia as pessoas de fora. A Feira da Paz foi um evento assim, muito marcante também. Depois foi muito para o lado sertanejo e continuou, e ainda continua, com as festas juninas. Então, eu acho que o Salão Chevals, ele tinha um pouco disso, ele tinha um pouquinho. A gente levava para lá os melhores fornecedores de Belo Horizonte e levava uma alta gastronomia. A Paula Bonomi teve comigo, o Ivo Faria teve comigo, os grandes restaurantes de Belo Horizonte montavam isso lá. Era uma feira extremamente bem decorada, a Bernadette me ajudou e tal. Essa feira foi tão famosa que o Anjo Derenze, que na época era o diretor da revista Casa Cláudia, me procurou e falou: nós vamos andar com essa feira no Brasil. Falei: Anjo, não tem a menor chance, eu faço isso aqui muito mais por uma satisfação, um desejo pessoal, mas não é o meu negócio, cara. Mas ele insistiu muito, nós levamos essa feira para Brasília, foi um sucesso muito grande lá também, só que era muito, muito, muito trabalhoso, cara. Mas, enfim, o Enduro da Independência, depois com essa feira, me deu a possibilidade de eu desenvolver um lado que não era um lado empresarial, vamos chamar assim, era um lado meio de paixão mesmo. E o Chevals, eu acho que foi palco de muita coisa. A Fiat lançou carro lá, as festas juninas que nós fizemos lá, Lulu Santos já esteve lá, vários cantores sertanejos, enfim, fizemos uma infinidade de eventos ali dentro. Além da parte esportiva, né, Campeonato Brasileiro de Pismo, onde trouxemos o Brasil inteirinho para cá. Mas o Chevals, eu te confesso que é meio uma paixão, aquela história de eu comecei e queria transformar o Chevals, na época, num centro de esportes off-road. Eu queria que lá tivesse uma base de balonismo, queria que tivesse arco e flecha. Cheguei a trazer o pessoal de São Paulo para fazer o balonismo, mas balonismo é um negócio complicadeza, cara. Você tem que acordar às 5 horas da manhã, se estiver ventando demais não pode, se estiver ventando pouco não pode. Então, o negócio do E aí, né, eu estava de motocicleta a vida inteira, fazendo enduro, essa coisada toda, cara. Eu comecei a montar cavalo e me apaixonei com o negócio. E acho assim que eu nunca fui um cara excelente em nada, não, mas bom em cada coisa. Consegui ser 3 vezes campeão brasileiro na minha categoria, fui umas 5 ou 6 vezes campeão por equipe. Enfim, realizei meu sonho. Até que houve um evento no Chevals há 2 anos atrás, de uma fábrica de bicicleta chamada Sense, que me apresentou toda a bicicleta elétrica, que para mim foi um reencontro. Hoje tem 2 anos que eu pedalo muito, fazendo trilha. O que eu, na idade que eu estou, para mim foi uma releitura da minha juventude. Belo Horizonte é uma cidade extremamente famosa pelas trilhas que nós temos. Eu tenho uma frase que eu uso para os meus amigos, no meio do esporte, eu falo o seguinte: quem mora em Belo Horizonte e não pedala é igual morar no Rio e não surfar. Porque nós temos perdidas aqui, ó. Eu moro no Belvedere, não sai de casa pedalando, cara. Então, a bicicleta eu vou na vida de uma forma muito forte, cara. Pois bem, eu já tinha, então, essa veia no setor de eventos, mas sempre de uma forma, vamos chamar assim, mais doméstica, mais pessoal. Quando houve a oportunidade da concessão do Minas Centro. Eu falei: bem, tá a nossa oportunidade aqui, ó. Aí concentramos, trabalhamos muito e vencemos a licitação. Nós temos a consciência que o Minas Centro, não sei se é um pouco pretencioso,
Mas eu acho que nós sabemos da responsabilidade que nós temos com o equipamento. Eu acho que Belo Horizonte, se quer efetivamente ser uma cidade de turismo, de negócio, nós temos que investir muito nisso. Eu até vou falar coisas aqui que eu ainda não fiz, mas que eu vou procurar. Eu quero procurar o pessoal do Cine Paládio, eu quero procurar o pessoal do Palácio das Artes, porque eu acho que nós podemos nos somar e fazer eventos grandiosos. Por exemplo, o Minas Centro tem um dos maiores teatros de Minas Gerais. Lá são 1.715 lugares, todo reformado. O Minas Centro passou por uma reforma estrutural, que eu entendo assim, extremamente importante. O governo gastou de 30 a 40 milhões lá. Quer dizer, essa pandemia confunde a gente, mas é exatamente há 3 anos atrás, reformou a parte estrutural toda. Hoje nós temos um sistema de ar-condicionado espetacular, você pode direcionar para cada sala, você tem foi trocada todas as poltronas, carpete, a parte hidrossanitária foi toda refeita, mantendo a característica daquele equipamento, que ele é bastante antigo, e então ele tem, vamos chamar assim, a casca, arquitetonicamente falando, é a mesma, mas está resolvido um problema estrutural muito grande, cara. O que aconteceu é o seguinte, nós pegamos o país, essa concorrência aconteceu em novembro de 2019, o Brasil estava num voo de cruzeiro espetacular, a gente acreditando muito, entramos no processo, passamos o mês de novembro, janeiro e fevereiro, acertando documentação de um consórcio que foi feito para vencer isso lá, quando veio em março a pandemia. Aí foi um negócio complicado, cara. O Minas Centro é muito grandioso para você abrir só um espaço. Então, nós passamos o ano de 2000 todo em negociação com o governo. Como é que abre um negócio daquele tamanho, naquelas condições, sendo que o forte lá seria a aglomeração das pessoas, cara. Então, nós passamos um ano de isso foi 19, 2020, né? A data se confunde a gente um pouquinho. Então, o ano de 2020 inteiro, nessa negociação, vai, não vai. Quando chegou no final do ano, nós resolvemos, nós vamos assumir isso. É um desafio grandioso, um desafio, assim, a minha esposa fala que eu estou maluco, que eu não estou na época de mexer com esse negócio, porque realmente é muito desafiante. O Minas Centro é um equipamento, eu já devo ter ido lá pelo menos umas 20 ou 30 vezes, e vou te confessar, Renan, cada vez que eu vou, eu descubro alguma coisa ali dentro. É muito grande, cara. Eu até anotei aqui um pouquinho alguns dados de lá, porque a gente acaba se confundindo um pouquinho. Minas Centro é um equipamento que tem 33 mil metros quadrados, ele tem 5 mil metros de área livre, ele tem 2 teatros, sendo um maior, talvez maior que o Palácio das Artes, ele tem 6 auditórios, ele tem 18 salas de reuniões, 3 pisos, é o único equipamento em Minas Gerais. Você consegue colocar 1.700 pessoas sentadas, vendo um show, uma apresentação. Terminado, você sobe para o 3º andar, você pode fazer um jantar para essas 1.700 pessoas que tem área lá para isso. Ele tem múltiplas funcionalidades. É um equipamento que, lá dentro, na nossa cabeça, nós queremos fazer dali, e dentro dessa responsabilidade que a gente acha que tem com ele, que ele tenha uma visibilidade diária. Nós temos o privilégio de ser vizinhos de frente do Mercado Central. O Mercado Central, para quem talvez não saiba, é o equipamento público mineiro mais bem quisto, mais bem visitado, recebe 1.100.000 pessoas durante um ano. É um mercado espetacular pela qualidade, pela limpeza, e eu tenho tratado muito com eles. O meu sonho de consumo, na realidade, é fechar aquela rua, porque é uma rua que ela tem uma elevação em relação à rua natural, e criar ali Quem dera. Quem dera, né? Ser irmãos siameses, os dois ali, ó. Então, o que acontece é o seguinte, a pergunta que ele não quer calar. E aí? Como é que está o Minas Centro? O Minas Centro tem uma relação direta com a pandemia. Então, assim, eu não vou querer aqui ser mais inteligente, mais sensível que ninguém. Nós acompanhamos o que acontece no mundo e o que acontece no país. Hoje, nós temos uma relação direta com a vacina. Nós precisamos dessa vacina. Nós tínhamos uma expectativa de que agora em junho, julho, já poderia ter um movimento e a coisa começar a acontecer, mas você viu que os índices pioraram, cara. Ele é muito grande para você abrir só com um pedaço. Nós temos que abrir tudo, cara.
Então, hoje nós estamos aguardando uma liberação dessa pandemia que pudesse, pelo menos, ter um número maior de pessoas, que a gente pudesse voltar com o Minacentro para a cidade. Se você me perguntar, é muito chutômetro. Nós fizemos uma coisa no primeiro semestre, que eu acho, os produtores aí que me desculpem, nós somos muito procurados, e as pessoas querendo assinar contrato, querendo pagar uma parte, uma antecipação para ter essa garantia. Eu falei, não, nós não vamos assinar contrato com ninguém, nós não podemos fazer isso, não queremos receber dinheiro de ninguém. O que nós vamos fazer é assumir um compromisso moral por escrito. Então, todo mundo que nos procurou, todos os produtores de eventos, produtores de shows, nós fizemos uma agenda, vamos chamar assim, oficial, onde existia simplesmente um compromisso moral. Se houvesse a liberação dos alvarás, aquela pessoa tinha aquilo garantido. Eu acho que é uma atitude muito acertada que nós tomamos, apesar do incômodo, do mal-estar, de não estar fazendo esses eventos, porque tem muita coisa bacana para acontecer ali, cara. Mas eu acho que foi acertado, porque é o que eu falo com os produtores, olha, eu sei o trabalho que dá, você criar um evento, promover um evento, se você faz toda essa movimentação, faz uma divulgação, e por um motivo qualquer não acontece, olha o prejuízo. Então, nós queremos ser parceiro de todo mundo, nós temos a consciência de que esse equipamento ele não é nosso, ele é da cidade, ele é de Belo Horizonte, ele é muito mais dos produtores do que da gente. Nós estamos assim, 100% de portas abertas para ver sugestões. Hoje nós estamos numa fase, existe um grupo fazendo um planejamento estratégico, ouvindo a comunidade, ouvindo os produtores, ouvindo a sociedade de uma forma geral, do que eles esperam de lá, o que eles querem de lá, o que eles necessitam de lá, e vivendo essa angústia da vacina, no aguardo do que vai acontecer. Então, essa pergunta eu respondo quase que diariamente, cara. Mas vai abrir quando? Assim, eu não tenho essa resposta. A gente vê o que acontece lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos tem sido um exemplo, né? Um país que parece que tem 340, 360 milhões de pessoas, comprou 600 milhões de vacina, e as notícias que a gente está tendo aqui, que na Times Square eles vão começar a vacinar de graça para levar turismo para lá. O americano, ele é danado, com o negócio de recurso ele gosta muito e tal. É o sonho nosso aqui. Se a gente conseguir vacinar a população brasileira, a gente não sabe quando que vai ser isso, esse ritmo de vacina. Infelizmente, o caso da vacina no país, ele foi politizado e nós estamos sofrendo esses percalços todos, mas a abertura, o retorno do Minacentro para a sociedade está diretamente ligado à vacina vamos chamar assim, e a confiança das pessoas em poder se aglomerar de novo. Existem algumas coisas que a gente percebe que eu acho que vai ser daqui para frente, eu acho que vai acontecer muito evento híbrido. Acabou que nós todos, eu tenho uma experiência minha particular. Eu ia a São Paulo, nesse contrato nosso lá, com um contrato importante, mexe com a população. Só para você ter ideia, o nosso contrato em São Paulo, a Zona Sul de São Paulo, tem 2.700.000 pessoas. É uma Belo Horizonte. Então, nos primeiros meses, eu praticamente fiquei em São Paulo, morando, até um pouco mexendo... Uma população de Belo Horizonte. População de Belo Horizonte, cara. Na pandemia, pra você ter ideia, deve ter um ano que eu não vou a São Paulo. É simplesmente uma videoconferência com planejamento, sentando com a turma lá. Eu estou falando isso porque se eu, que sou uma empresa pequena, tenho um projeto pequeno, o Brasil está fazendo isso. A gente vê as grandes corporações, né, que diminuiu ocupações dos imóveis. Então, eu acho que a tendência também nossa, de gestores de equipamentos, de eventos, cara, o híbrido vai acontecer muito. Eu acho assim que a presença, o reencontro, isso é da natureza humana. Eu tenho certeza que as pessoas vão querer se reencontrar, vão querer se abraçar, vão querer estar juntos, né? Isso está na nossa natureza. Mas eu acho que os eventos, os grandes vão virar médios, os médios vão virar pequenos, e vai haver muita coisa híbrida. Algum show, alguma apresentação, alguma palestra acontecendo ao vivo e sendo transmitida também. A nossa expectativa e nosso otimismo é que talvez essa condição pode ser ampliado. Para quem estiver fazendo isso, ele pode hoje ter um número muito maior de ouvintes do que simplesmente na plateia. Então, a expectativa é essa. Nós estamos preparando para esse tempo moderno, não temos as respostas, é uma incógnita, é uma indagação que fica no dia a dia,
é um desafio gigantesco, gigantesco. Não é porque eu estou na sua presença, eu acho que o Convention Bureau tem um papel importantíssimo nesse processo. Eu sou muito novo poder dar palpite ainda nessa área de eventos, mas o Convention é que eu vi nesses últimos meses que eu tive contato, muito responsável por chamar essa atenção para Minas Gerais. Eu acho que a gente for ver Belo Horizonte como uma cidade, geograficamente falando, que nós estamos muito bem localizados. São Paulo, que é um outro país, está bastante tomada. O Rio de Janeiro, a gente conhece os problemas que existem lá. Geograficamente falando, na região sudeste, Belo Horizonte está muito bem localizada. Nós temos um aeroporto, que entre nós aqui, a gente incomoda muito pela distância, mas bastante estruturado, e o aeroporto diz que tem os melhores índices de atendimento do país, cara. Nós temos uma rede hoteleira, que, em função da Copa, está bastante ociosa, cara. Então, eu acho assim, o mineiro ele é muito travado em algumas coisas, mas eu acho que é uma hora, efetivamente, de nós nos darmos as mãos. Todos os promotores de eventos, o pessoal de hotelaria, o pessoal da aviação, Belotour, Convention, envolver um pouco o Estado, envolver bastante a Prefeitura e, de fato, tentar fazer Belo Horizonte, que é muito falado, como uma cidade de turismo de negócio. E se isso for realmente uma tendência, for uma vocação natural nossa, o Minas Centro vem para atender exatamente essa demanda. Eu acho que lá o Minas Centro tem tantas possibilidades, cara, porque é um equipamento múltiplo, e como ele tem vários acessos, várias entradas, várias localizações, você pode fazer ao mesmo tempo uma série de eventos, cara. Uma série de acontecimentos que podem acontecer ao mesmo tempo. Está mantido, quer dizer, um dado que não sei se as pessoas conhecem, eu até anotei aqui, o Minas Centro foi construído em 1926. Olha quanto tempo. E lá era uma escola de aperfeiçoamento. Quando foi em 1948, virou Secretaria da Saúde. Em 1984, é que se transformou no centro de convenção. Então, é um equipamento de mais de 100 anos nessa brincadeira aqui, que tem uma arquitetura lindíssima. Por dentro, ele hoje está todo reformado. As pessoas, às vezes, têm uma expectativa que foi feita uma reforma física. Não, foi feita uma reforma estrutural, que eu acho que, para quem trabalha com evento, era muito importante. As pessoas reclamavam muito lá de que a energia não funcionava, tinha que fazer um gás. Isso acabou. Tem um sistema de ar-condicionado perfeito. Então, lá tem muitas possibilidades. Você pode ter cinema ali, você pode ter um mercado permanente. E a intenção da gente é isso, é transformar aquilo num equipamento vivo, para que as pessoas venham a Belo Horizonte. Antigamente era a Rua do Minuí, né? Mas que agora, pelo menos assim, que vai conhecer o que a gente tem de particularidade aqui, o Iotim da Vida, a Pampulha, o Mercado Central e o nosso Minas Centro, que como eu disse no início, é um equipamento da sociedade. E está à disposição dos produtores. Romulo, você sabe muito bem que eu fico tenho uma informação privilegiada de tudo que vem para Belo Horizonte, né? Bate na minha mão, todos os eventos que querem vir para cá. A gente tem buscado muitos eventos para 2024, 2025, 2026. Já, recentemente, 3 eventos internacionais, um deles até te encaminhei, porque eles querem fazer no Minas Centro. Então, a gente está num trabalho intenso. E a grande questão é a seguinte: a agenda está aberta com quem conversar, tá certo? Porque tem uma grande procura que todo mundo quer conversar com o Minas Centro, quer reservar sua data para o Minas Centro. Na realidade, isso aí é aquilo que eu disse um pouco atrás. Eu acho que de uma forma responsável, e olha que assim, nós não avançamos na questão comercial. Por que nós não avançamos? Porque nós não temos a garantia de que data que eu posso te dar. Então, o produtor senta comigo e fala assim: no início do ano, o coração doeu. Vários eventos grandiosos, assim, eu preciso fazer em maio. Eu falei, tudo bem, está reservado para você aqui, você tem um compromisso não só moral, mas eu escrevia, mandava e-mail, essa data é sua. Vão aguardar. Se eu tivesse, naquela data, feito algum contrato, pego dinheiro, alguma coisa parecida assim, era uma situação bastante complicada, delicada. Então, essa pergunta é o seguinte: nós só vamos ao mercado quando a gente tiver uma sinalização do que efetivamente vai acontecer em relação a infelizmente, essa pandemia. Eu vou te contar, Hernani, eu tive Covid. Quero até falar em público aqui.
Nós temos hoje um médico chamado Frederico Tadeu, do Hospital Madre Teresa, que é um médico que eu agradeço a minha vida a ele, e eu acho que ele está 10 anos-luz, sem querer menosprezar ninguém, na frente de todo mundo, de uma sensibilidade, de um conhecimento. Foi um médico que foi no meu quarto todo dia, botava uma máscara, me escutava, me examinava, teve comigo o tempo inteirinho. Eu fiquei 10 dias internado, não vou contar porque, assim, é de chorar. É muito, muito, muito triste a história da Covid, cara. Vi pessoas mais velhas do que eu, entrando e saindo sem o menor problema. Perdi muitos amigos, muitos, mais novos do que eu. Então, eu, pessoalmente, o assunto Covid me incomoda muito, porque eu passei pelo processo. Eu tive uma parte do pulmão bastante comprometida. Foi interessante, eu acho que a bicicleta me ajudou nisso, porque a minha recuperação pulmonar foi muito rápida, mas a minha dificuldade motora foi gigantesca. Com certeza. Eu ainda, assim, quem passar no Belvedere de manhã cedo, eu passo um menino maluquinho. Eu fico rodando aquela azul o tempo inteirinho de bicicleta, forçando a oxigenação. Eu faço todo dia para melhorar. Então, a Covid, para mim, eu não ouvi falar, eu vivenciei. É sério, muito sério. Então, em função disso tudo, o Minacentro tem um pouco, veio a reboque dessa história. Enquanto nós não tivermos uma sinalização ali, olha, está vacinado, aí nós abrimos essa agenda. Beleza. Romulo, nosso tempo está terminando. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Bem, a mensagem é o seguinte, nós temos consciência que esse equipamento não é nosso, é de vocês, sociedade, de uma forma geral, de vocês, produtores. Breve, todos os produtores vão ser contactados. Nós temos uma expectativa que o Minacentro vai estar rodando, isso eu estou falando aqui acima, mas é um plano estratégico nosso, entre novembro e dezembro desse ano. Peço a Deus que vacine a população, que a gente possa se encontrar para se abraçar e festejar a vida de uma forma geral. Muito bem, viu? Ótimo. Quero te agradecer por ceder esse tempo para contar um pouco da história pessoal e também a história da expectativa do Minacentro. Muita gente tem essa curiosidade, foi muito importante isso. E quero te agradecer pela sua presença, nos contando disso tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A gente volta a se rever breve. Um grande abraço, pô. Claro. Igualmente. Então, hoje nós tivemos um Papo Mineiro com o Rômulo Rocha, um grande sonhador em eventos, mas que realmente já realizou muitas coisas no Chevaus. Essa feira que ele menciona era uma feira chiquérrima, tive a oportunidade de todas as edições. E agora, à frente da concessionária do Minacentro, e nós estamos aguardando aí essa vacinação para que a gente possamos abrir esse importante espaço de eventos para Belo Horizonte. Grande abraço a todos e até o próximo Papo Mineiro.